Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar todos os irmãos. Espero que estejam bem. E assim vamos estar ministrando uma palavra para os nossos irmãos que está esperando todas as quinta-feiras. E eu creio que vai ser uma palavra maravilhosa. Uma palavra que às vezes, meu irmão, você pode achar uma palavra repetitiva, mas não. É uma palavra assim que Deus tem tentado nos alertar. E Deus faz questão disso. Deus faz questão de nos ajudar a nos lembrar das nossas falhas, dos nossos erros. Últimas ministrações tem se falado bastante sobre o pecado. E o pecado é algo que pode nos separar de Deus. O pecado ele quebra uma relação entre o homem e Deus, entre nós e Deus. Ele quebra ali uma intimidade, cria-se uma barreira, né, entre o homem e Deus. E muitas vezes, pela nossa própria insistência, nós continuamos a insistir no pecado. Isso chama-se iniquidade. Você insistir no pecado sem buscar arrependimento. O pecado é bem parecido com a iniquidade, mas o pecado pode ser algo que você errou alvo, que você errou e se arrependeu e possa buscar o perdão. Mas a iniquidade é você continuar no erro sem querer mudar. A insistência no erro, a insistência no pecado e achar que é uma vida boa e achar que está certo. Amém? Então, a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, até no último domingo, a abertura do culto, foi falado sobre as últimas ministrações que têm sido feitas na igreja, pregado, falado muito do pecado. E nós temos que tirar algo de proveito nisso, né? Nós temos que aproveitar e deixar que o Espírito Santo fala conosco. E é o Espírito Santo que nos convence a sair do pecado, a parar, a mudar. Às vezes, um aconselhamento não vai adiantar. Às vezes, uma pessoa que quer te ajudar, quer te orientar, ou você quer orientar uma pessoa a sair do pecado, não vai adiantar, ele não vai aceitar. Mas o Espírito Santo pode convencer essa pessoa, pode nos convencer do pecado. Amém? Então essa palavra, ela está lá no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Vai ser uma palavra breve, tranquila. Eu creio que todos os nossos irmãos já têm conhecimento dessa palavra, conhecem essa palavra, mas a palavra ela se renova a cada dia. A Bíblia é um livro muito antigo, mas as palavras que foram escritas na Bíblia, ela tem um poder muito grande de renovação. Ela sempre nos traz algo novo. Ela sempre nos proporciona algo novo nas nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor está no livro de Isaías 59 e diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Meus irmãos, aqui essa mensagem é o profeta Isaías, um homem de Deus. Ele deve ter escrito essa palavra
681 anos antes de Cristo. Então, bem antes de Cristo, Deus já usou esse profeta para nos ensinar, para nos falar sobre o pecado, a orientar o povo da época e até hoje, quando nós ouvimos essa mensagem, nós trememos, porque nós sentimos. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes ela vem nos pegar, porque muitas vezes ela chega em nós e nós nos encontramos no pecado. E nós estamos, às vezes, no pecado. Então, quando a palavra vem ao nosso encontro, ela vem de uma forma muito forte. Ela chega e quer abrir um espaço no nosso coração para nos tirar dessa crise, dessa situação com a qual nos encontramos. Então, por isso, nós temos que deixar a palavra entrar no nosso coração. E muitas vezes ela nem entra porque a pessoa já fala, eu já ouvi essa palavra, eu conheço essa palavra. Mas se nós não deixarmos ela fazer um efeito em nós, nós vamos ficar ouvindo a palavra, ouvindo e ouvindo, e ela não tem efeito porque nós não deixamos ela penetrar em nós. Por isso nós temos que deixar ela fazer um efeito em nós, efeito de cura, de libertação. Então a palavra do Senhor ela diz aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então o profeta Isaías está falando para nós. Como eu disse, os profetas de Deus, Deus usava os profetas para falar. Os profetas. E os profetas eram muito requisitados e respeitados, porque era uma maneira que o povo andava. Era uma referência para o povo. Era o contato com Deus através do profeta. Então o profeta era uma grande autoridade da época. Mas isso não era para mudar. Não pode mudar. Até hoje, a voz do profeta tem que ter autonomia sobre nós. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós, como já dito na palavra de Deus, que haveria muitos falsos profetas, então nós já ficamos com o pé atrás. Nós ficamos preocupados, nós ficamos com medo. Porque será que eu acredito? Será que não acredito? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas, meus irmãos, não podemos perder a nossa confiança no Senhor. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas nessa época que Deus usou Isaías para falar com o seu povo, esse profeta respeitado. Então Deus colocou aqui que, falando para o povo, que as mãos dele não estavam encolhidas para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então o Senhor estava atento às pessoas. Deus estava à disposição das pessoas. Deus estava cuidando das pessoas. Deus não tinha abandonado o povo. Então o Senhor estava ali à disposição do povo, como hoje Deus está à disposição do nosso povo. Deus está à disposição, Deus está à sua disposição, Deus está à minha disposição. Deus não está com as suas mãos encolhidas, nem os seus ouvidos tapados, como diz, agravado, para não ouvir. Então o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Então Deus jamais vai virar as costas para você, meu irmão. Agora, não podemos continuar na iniquidade, naquele pecado constante, permanecer naquele pecado sem arrependimento. Então o pecado ele acontece, ou o pecado acontece, mas tem que haver o arrependimento. Quando não há arrependimento e há insistência no pecado, passa a ser iniquidade. Mas o Senhor está sempre com os braços abertos, seus ouvidos abertos, para poder ouvir o seu clamor, o seu pedido,
a sua adoração, o seu louvor. Ele diz também: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, aquilo que eu adiantei no início, meus irmãos, é aquela barreira. É a barreira que nós mesmos, às vezes, criamos através do pecado entre nós e Deus. Às vezes somos nós mesmos os culpados, porque nós caímos na vida pecaminosa e dificulta o contato com Deus, a intimidade com Deus. E muitas pessoas que às vezes nem faz questão também. Dependendo da situação da sua vida, ele não faz questão, porque ele já está vivendo uma outra vida paralela, sem Deus, achando que não precisa de Deus. Então, às vezes, existe essa vida paralela. Mas quando você quer buscar a Deus, anda nos caminhos do Senhor, mas existe uma barreira do pecado entre você e Deus, aí é difícil a intimidade. Aí vem o questionamento: eu queria ter mais intimidade com Deus, mas às vezes é isso que está acontecendo. Às vezes é isso aí. Às vezes essa barreira que existe essa barreira que está atrapalhando esse contato com Deus, ainda pode ser algo que está atrapalhando, que é pecado ou iniquidade, não é? Então, meus irmãos, às vezes nós geramos isso, criamos isso e atrapalha a nossa intimidade com Deus. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, nós estamos aí convivendo com situações terríveis, familiares, e não somente de pessoas que não são cristãs, não são da igreja, pessoas que são da igreja, pessoas que têm responsabilidade na igreja, pessoas que são comprometidas na igreja, mas infelizmente é isso, né? Comprometido na igreja e não é comprometido com Deus. Então também não vai adiantar nada. Não adianta nada nós, né, sermos comprometidos com a igreja e não tem comprometimento com Deus. Eu creio que é um conjunto. Quando nós somos comprometidos com Deus, automaticamente nós também somos comprometidos com a igreja. Então caminha-se junto, né? Caminha-se junto a intimidade com Deus, comprometimento com Deus, comprometimento com a obra, comprometimento com o serviço da casa do Senhor. Então, meus irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, das igrejas, estão dando péssimo testemunho, né, na vida circular. Muito feio, pessoas que voltaram, estão servindo a Deus em cima dos altares, estão perdidos nos vícios ainda, não se curou, não se tratou, não quer se tratar, não quer ser transformado. Então, por isso que às vezes também falta a intimidade de Deus para com a igreja, porque às vezes as pessoas que estão lá para ser comprometidas com Deus estão errantes, estão pecando, estão nos vícios. Então, meus irmãos, tem que haver um comprometimento com o Senhor. Tem que haver uma entrega para o Senhor. Deus quer essa intimidade com nós. Deus quer essa aproximação conosco. Porque nós somos filhos. Mas nós, o povo, muitas vezes quer ficar distante de Deus.
Então aqui esse versículo fala assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então há muito cristão, há muitas pessoas de dentro da igreja falando falsamente, desonrando a Deus, envergonhando a Deus. E isso Deus se entristece muito com esse tipo de cristão, com esse tipo de filho, né? Então, meus irmãos, pessoas que pronunciam perversidade, né? E a vossa língua pronuncia perversidade, e não tem freio na língua, pessoas que falam o que quer. Então nós temos que ouvir a voz do profeta, sim, para uma transformação. E Deus está falando conosco nessa noite para que nós possamos, através da palavra, para que nós possamos olhar um pouco mais para dentro de nós e não ficar preocupado com as coisas externas, mas olhar para dentro de nós mesmos, para ver o que ainda precisa ser trabalhado. E o que nós precisamos para nos aproximar mais de Deus, cada vez mais. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para os amados irmãos, que nós possamos, meus irmãos, nos aproximar de Deus com um coração limpo, e que toda a vida pecaminosa que ainda possa existir em nós venha cair por terra em nome de Jesus. Que nós possamos viver dias melhores, dias de libertação, dias de liberdade, porque quando há iniquidade, quando há o pecado, nós não temos liberdade, porque o Espírito Santo não habita em nós. O Espírito Santo se afasta de nós quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa. E Deus quer se aproximar de nós. Deus não quer distanciar de nós. Deus quer viver conosco, estar conosco todos os dias, porque Ele mesmo falou: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Então nós temos a certeza de que Deus está à nossa disposição. Temos certeza disso, que Deus está olhando para nós. Nós temos certeza disso, que Deus está nos ouvindo. E Deus quer te ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Deus quer que você fale com Ele, fale com Deus, abre seu coração para Deus. Não saia da presença do Senhor, mas busque ao Senhor continuamente. Não saia, não se afasta, mas sim, busque ao Senhor cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Quero orar com os irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, estou aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. A palavra do Senhor, a palavra não é minha. E o profeta Isaías falou conosco nessa noite através da palavra. Ele escreveu um profeta honrado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ter usado esse homem para nos orientar no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Esteja conosco nessa noite, Pai, nos livrando de todo mal, nos dando paz e alegria, Senhor, um bom descanso. Nós possamos viver dias de bênção e dias de vitórias. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem na presença do Senhor. E até domingo, no culto da família, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.